Dia 10 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Além da religião, um relacionamento. O versículo de hoje nos diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João, capítulo 10, versículo 14. Deus não quer que você siga uma religião. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Jesus diz isso hoje. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você sabe que um pastor de ovelhas tem um relacionamento de cuidado com as suas ovelhas. Você sabia que as ovelhas são tão sensíveis à voz do seu pastor que se você colocar uma pessoa que não é o pastor delas e ele chamá-las, elas não vão, elas não seguem, porque elas têm uma grande sensibilidade à voz do seu pastor. Elas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Jesus quando ele está falando com você? Ou você apenas segue uma religião? Muitas pessoas frequentam a igreja, mas elas estão apenas seguindo uma religião. Jesus é mais do que um conjunto de regras do que é pecado, do que não é pecado. Jesus, ele quer um relacionamento com você. Jesus quer que você tenha amizade com ele. Então Jesus diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas me conhecem. Como está o seu relacionamento com Jesus? Você percebe quando ele está falando com você? Ou você está só repetindo uma frequência numa igreja, uma frequência em um lugar físico, mas tem estado longe da voz de Jesus? Vamos ler a mensagem de hoje. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião, como muitos pensam. É muito mais que isso. É aceitar um relacionamento pessoal de amor, assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que o ama profundamente, a ponto de dar a vida por você. E tudo o que ele pede é para guiá-lo e protegê-lo como o bom pastor. Mas você é uma ovelha do Senhor? Então creia, ouça Jesus sussurrar carinhosamente em seu coração. Ele nunca vai chamá-lo de qualquer coisa, ele o conhece pelo nome e por isso nunca o deixará sem direção. Sabe, quando Deus diz a você, não beba, ele quer cuidar de você. Quando ele diz a você, não adultere, ele quer proteger você da dependência de um vício que derruba o seu casamento. Quando Deus diz, não fofoque, ele quer proteger você de se tornar uma pessoa que repara na vida dos outros sem cuidar da própria vida, perdendo tempos valiosos com o seu próprio, com seus próprios negócios, com a sua própria vida. Tudo aquilo que ele nos pede é para o nosso bem. Ao decidir crer em Jesus e aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Deus,
Ele não somente deseja ver você aos domingos no banco de uma igreja como um mero cumprimento de agenda, mas ele deseja fazer parte da sua vida todos os dias, ajudando-o até mesmo em suas decisões pessoais para conduzi-lo ao melhor caminho. Muitas pessoas, vou dar uma parada aqui na leitura, muitas pessoas vão todos os domingos à igreja, mas entram numa roda de fofoca, entram numa roda de conversa, entram numa roda e começam a contar das suas lamentações que aconteceram ao longo da semana e perdem o privilégio, a oportunidade de aproveitar o culto e de fazer a sua prece a Deus, de aproveitar o culto e louvar a Deus, de aproveitar o culto e realmente manter e aprofundar o relacionamento que tem com Deus. Como tem sido o seu tempo de culto? Você vai no culto para levar os seus filhos, mas não presta muita atenção porque também tem os pais. Eu vou na igreja para levar os meus filhos, mas não dedicam a sua vida a aprofundar a sua amizade, o seu relacionamento com Deus. O tempo de culto é um tempo valioso para adorar a Deus em comunidade, mas não só o domingo, o sábado. É preciso adorar a Deus todos os dias, em todos os momentos, em todo o tempo. Você tem um amigo que nunca dorme e é eterno. Então, ele quer fazer parte da sua vida todos os dias. Prosseguindo aqui na leitura. Com Jesus, Deus, ele quer ajudar você até mesmo em suas decisões pessoais para conduzi-lo ao melhor caminho. Com Jesus adiante, você está absolutamente seguro e o melhor estará por vir. Não existe chance de erro com ele. Jesus deseja o melhor para você não só em seu plano de salvação, mas aqui na terra também. Porque tudo coopera para você viver uma vida verdadeiramente com destino e propósito. Deus tem destino. Deus tem propósito para a vida de cada um dos filhos dele. Isso não significa que não haverá dias difíceis, dias de tempestade e vento contra a nossa vida, pois estar neste mundo, é passar por isso em todo o tempo. Mas a grande questão é que quando conhecemos a voz do bom pastor, abandonamos a religiosidade e vivemos a plenitude do relacionamento com Jesus. A misericórdia do Senhor não pode ser vista, mas pode ser experimentada. Lendo mais uma vez a frase de hoje, a misericórdia do Senhor não pode ser vista, mas pode ser experimentada. Hoje é o dia 222 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 28, e a palavra-chave de hoje é ligação. Deus quer que você tenha uma verdadeira ligação com Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que você vá além da religião. Ter um relacionamento com Deus é ter uma ligação com Cristo, é ter uma ligação com Jesus. Deus enviou Jesus para dar a vida em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. E Ele quer que você aceite a Jesus e que você tenha um relacionamento com Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Ele conhece a voz das suas ovelhas e a pergunta é: você é a ovelha do Senhor? Você conhece a Ele? Busque conhecê-lo. Busque chegar mais perto dele. Como eu faço isso?
orando mais, falando mais com Ele. Quando você conversa com uma pessoa, quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você conhece ela. Quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, sendo dirigido pelo Espírito Santo, mais você conhece Deus, mais você chega perto dele, mais você se torna sensível como a uma ovelha que conhece a voz do seu pastor. E você começa a ter um relacionamento com Jesus aceitando a Ele. Você que nunca o aceitou e ficou pensando: como eu inicio, como eu começo a ter um relacionamento com Jesus? Você começa pela oração de confissão. A oração de confissão é por meio da oração de confissão que você começa a ter um relacionamento com Jesus e por meio de Jesus, por meio da morte dele na cruz por nós, você recebe o perdão dos pecados e é recebido como filho, como filha de Deus. E com isso você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a morar em você, e o Espírito Santo dá a sensibilidade para que você consiga ouvir, não na voz audível. Algumas pessoas dizem que já ouviram a voz audível de Deus, mas a grande maioria das pessoas vai dizer a você que ela percebe a voz de Deus no coração. No coração e nos pensamentos. Então a pessoa está para tomar uma decisão e o Espírito Santo põe no coração: não faça isso. Ou então, faça dessa forma. Ou então, procure falar com essa pessoa. Ou então, leia tal texto bíblico. Deus pode fazer você lembrar de um texto bíblico. E você, ao ler aquele texto, recebe a resposta de Deus. Deus fala dessas formas. Algumas pessoas, não todas, uma minoria, já passou pela experiência de dizer: insisti tanto que ouvi uma voz audível e que me disse: faça dessa forma. Você vai ampliando a sua sensibilidade e a sua amizade com Deus à medida em que você vai orando, lendo a Bíblia e vivendo além da religiosidade. Deus não precisa de pessoas que batam ponto numa igreja. Deus não quer que você bata ponto numa igreja. Deus não quer que você repita 30 vezes uma mesma oração, que você suba escadarias de joelhos, que você fique dias fazendo jejuns, se privando de alimento. Deus, Ele quer que você abra o coração, que você aceite a Ele e que você ouça a voz dEle. E Ele quer ouvir você também na sua oração. Ele quer um relacionamento onde Ele vai dizer: meu filho, minha filha, por que você está bebendo? Você não precisa disso. Você tem a mim. Eu estou com você. Por que você está fumando? Por que você está adulterando, prostituindo, mentindo, usando uma máscara? Por que você está assumindo dívidas e compromissos que você não pode pagar para agradar alguém? Por que você está se comparando com o próximo, achando que é menos? Se você é meu, você é minha. E Deus quer tratar de você, cuidar de você. Ele está perto de você. Ele é o nosso bom pastor. Ele sabe o que cada ovelha precisa. Ele sabe o que cada ovelha necessita nesse tempo. E é Ele que cuida, é Ele que limpa, é Ele que socorre,
é Ele que ajuda, é Ele que resgata quando caímos em situações difíceis, é Ele que tem o cajado que nos resgata quando caímos em uma valeta, quando caímos numa situação que não tem saída, Ele nos resgata. O Salmo 23 vai dizer isso, que Ele nos guia e Ele também nos resgata. Então, se você ainda não fez essa entrega para Jesus, ore comigo, faça essa oração que está aqui na tela, oração de confissão. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é um livro onde estão os nomes das pessoas que aceitam Jesus. Uma criança, quando nasce, recebe um registro no cartório. Quando você aceita Jesus, o seu registro no céu fica no livro da vida. E a oração é feita em nome de Jesus, porque você está entregando a sua vida para Ele. Ele é o nosso bom pastor. E o amém é a confirmação que assim seja. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único que salva e que todas as orações devem ser feitas somente a Ele. Participe dos estudos da Bíblia e ore. A oração pode ser feita em pensamento. Quando você está no ônibus, dirigindo seu veículo, caminhando, pedalando ou na sua motocicleta, você pode estar atento ao trânsito e ao mesmo tempo falando com Deus, com o seu pensamento conectado com Ele. Ele ouve e Ele traz respostas. De acordo com aquilo que você pede a Ele, Ele responde e te socorre em todas as situações. Tenha confiança em Deus, confie em Jesus, receba Ele como seu único pastor. Fale tudo para Ele e Ele responderá. Busque um relacionamento com Ele. Busque intimidade com Ele. Tenha uma vida de devoção, uma vida de oração. E não pense que Deus é um carrasco que quer proibir você de fazer as coisas que você faz. Ele sabe o que faz bem e o que faz mal. Quando Ele pede a você: não faça mais isso, é porque Ele quer o seu bem. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a fazer as coisas erradas que não percebemos que aquilo faz mal para nós. Tenha certeza de que tudo que Jesus pede é para o seu bem, é para o nosso bem. Ele só pede o que é para o nosso bem. Então busque um relacionamento com Jesus, mais do que um relacionamento com o pastor. Muitas pessoas buscam um pastor, mas o pastor é um homem, como eu e como você. Ele apenas leu mais a Bíblia, teve o seu tempo de oração e se preparou para estar ali. Mas um pastor é limitado. Jamais um pastor vai poder suprir a sua falta, aquilo que muitas vezes só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, escute os ensinamentos, mas acima de tudo, busque você mesmo um relacionamento de intimidade com Deus. O caminho para Deus, quando Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz, ele disse que isso é para todos. Todos os que chegarem perto dele ouvirão a voz dele. Então vá até Jesus. Ele é o verdadeiro e único pastor. Existem pastores nessa terra, mas é Jesus que é o verdadeiro e único pastor. Os pastores aqui dessa terra são apenas pessoas que ajudam. São os ajudantes de Jesus. Mas Jesus é o único e verdadeiro pastor. Vá até Jesus.
Busque a Jesus. Fale com Jesus. Procure saber mais a respeito de Jesus e não a respeito da vida do pastor A, do pastor B ou do pastor C. Eles são apenas homens que conduzem, ajudam, são os ajudantes de Jesus. Mas Jesus é o verdadeiro pastor. Procure Jesus. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém? E dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus, que nos salvou. Dê glória ao Filho, porque Ele morreu em nosso lugar e é o nosso pastor, nos orientando e nos guiando em tudo, e dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos abre a sensibilidade para entender no coração, no pensamento e na leitura da palavra a voz de Jesus. Deus abençoe o seu dia grandemente e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas recebam a Jesus e entendam que Jesus é real, que Jesus realmente é o nosso pastor e quer ter um relacionamento com todos os que chegam perto dele. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém.